Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula 3 do nosso conteúdo da nossa mentoria Viver de Segurança do Trabalho, e desta vez eu quero falar sobre algo muito importante e necessário aqui diante da nossa jornada de busca de conhecimento, que é com relação aos princípios de conduta que nós precisamos ter aí com as demais pessoas, com os conteúdos, com a própria comunidade, com a nossa plataforma de treinamentos. Os princípios, eles são então normas ou padrões de conduta que são seguidos aí por alguma pessoa ou por uma empresa, ou uma instituição, ou um meio técnico, até mesmo e filosófico. No sentido real, então, da palavra, né? Quando eu preciso realmente tomar algumas decisões, né? E ainda não está claro qual a decisão que eu preciso tomar. Como devo, por exemplo, tomar essa decisão? Como devo seguir estes passos? Como devo me comportar perante algumas regras de conduta e de comportamento? Quando isso acontecer, basta que realmente você volte ali aos seus princípios e aos seus valores. Por exemplo, no nosso instituto, nós temos o princípio de sempre tratar bem os nossos clientes, independente da condição, característica. Nós temos também o princípio aí da integridade com relação ao trabalho, aquilo que nós desenvolvemos nos nossos clientes, informações que são confidenciais, principalmente nos dias de hoje, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, né? E o tratamento, inclusive, entre as pessoas, sempre com muito respeito. Se eu sei mais do que você, por exemplo, se eu tenho um pouco mais de conhecimento, jamais você me virá te tratando mal, te tratando com falta de educação, dirigindo a você de uma forma caluniosa, muito pelo contrário, né? Eu vou ter a humildade de realmente reconhecer, né, que muitas vezes o conhecimento que eu tenho, ele está aqui para serviço, ou seja, para ensinar você realmente qual o próximo passo que você precisa dar na sua jornada, independente se você tem mais conhecimento ou menos conhecimento do que eu. E vou respeitar também, caso o seu conhecimento seja maior que o meu, caso você queira também dar alguma contribuição, né, à comunidade e às pessoas, tá bom? E, no mais, é isso, né? E os princípios que muitas vezes nos guiam, né, todas as vezes que a gente está, por exemplo, perdido. Eles são, então, as regras de comportamento, as regras e as condutas que nós precisamos seguir. E uma das regras de conduta que sempre falamos também é o de não parar depois que nós começamos a nossa jornada. Se vocês observarem, por exemplo, as minhas redes sociais, nos últimos praticamente quase que 30 dias, eu tenho o hábito de todos os dias fazer algumas postagens para poder ajudar os profissionais de saúde e de segurança do trabalho na sua jornada. Isso é um princípio importante e necessário a ser seguido por cada um de vocês aqui dentro da nossa jornada. Ou seja, iniciou o seu estudo, tenha o hábito de ter a continuidade, ou seja, estabeleça uma agenda de estudos, né? Estabeleça ali um tempo na sua rotina para que você possa estudar, mesmo que seja ali 5, 10, 15 ou 20 minutos por dia. Vá no seu tempo, seja como lebre ou como tartaruga, como nós falamos nas nossas aulas anteriores, mas que seja, né? Que você tenha aí essa constância e essa consistência. E outra coisa é tentar fazer muitas vezes negócio por fora da nossa comunidade, né? Quando, na verdade, ali dentro é onde nós precisamos realmente fazer o network, né? Para poder ampliar ainda mais os laços entre cada profissional. Ou seja, não tem nada de errado, por exemplo, em você oferecer, né, o seu conhecimento profissional para uma outra pessoa que é da nossa comunidade. Muito pelo contrário, a gente até pede que seja feito, mas que isso seja feito com muita transparência, tá? Dentro da nossa comunidade, sem ninguém querer pescar em aquário, sem ninguém querer tirar vantagem de ninguém, né? Como eu disse, é respeitar os princípios e valores de cada profissional que está aqui dentro da nossa comunidade, né? E todos esses laços serão aí certeza de muito mais negócios. Uma porta de entrada, ou seja, uma mão que eu estendo para alguém ajudando, oferecendo aí o conhecimento
conhecimento que eu tenho, muitas vezes, lá na frente, isso volta em resultado 7 vezes mais. É aquilo que nós chamamos de lei da reciprocidade. Quando eu ajudo alguém, quando eu estendo a minha mão para ajudar alguém, isso volta, muitas vezes, em benefícios muito maiores para mim do que para a própria pessoa a qual eu estou ajudando. E eu lido com pessoas, gente, há muito tempo. Eu conheço de pessoas e nós sabemos realmente entender quando alguém está querendo, de alguma forma, tomar algum proveito, tirar alguma vantagem, humilhar ou, de alguma forma, querer aí se sobressair aos demais, criando muitas vezes até tensões desnecessárias aí durante a sua jornada. Então, conheça principalmente os nossos princípios, né? Na nossa próxima aula aqui, dando continuidade aqui a este conteúdo, a gente vai falar dos nossos principais princípios que nós temos aqui, tá bom? Um por um, para você poder entender, absorver durante a sua jornada de conhecimento.